Salmo de número 10, vamos iniciar nossa reunião de oração, meditando no Salmo de número 10. Nós estamos nessa sequência, estudando o livro dos Salmos, e hoje nós chegamos no número 10. Vamos meditar alguns minutos e, na sequência, a gente ora. Diz assim, irmãos: por que, Senhor, te conservas longe? Por que te esconde na hora da angústia? Com arrogância os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. Pois o perverso se gloria na sua própria cobiça, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os caminhos dele. Em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo. Pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada como leão na sua caverna. Como leão na sua caverna está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e arrasta-o com sua rede. Abaixa-se, rasteja nas suas garras, caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isso. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a tua mão, não te esqueça dos pobres. Porque o ímpio despreza Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. Tu, porém, tens visto, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possa tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão, quebra o braço do perverso e do malvado, pede contas da sua maldade, até que a descubras de todo. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar terror. Irmãos, estava pensando nesse salmo, meditando um pouquinho. O mundo que a gente vive está cheio de violência. E não é porque a gente está em uma semana aí pós-carnaval, não. Quem está olhando os noticiários pós-carnaval aí, está vendo toda a maldade e a violência desse mundo. Mas eu me refiro aqui desde o primórdio. Quando havia 4 pessoas no mundo, um irmão matou o outro. Já havia essa maldade. E a maldade não está porque o irmão matou o outro. Nós sabemos que a maldade está devido ao pecado que entrou na raça humana e danificou. Pensando nesse salmo de número 10, a gente, lendo esse salmo, a gente faz algumas perguntas. Em alguns momentos de aflições que a gente passa. Em alguns momentos de dificuldades. A pergunta que muitas vezes fazemos é: onde que está Deus? Onde que estava Deus quando eu, em meio a essa enfermidade e essa dificuldade, em meio ao desemprego, em meio
Há tantas circunstâncias, situações adversas, que eu orava e parecia que a minha oração ela não passava aqui do teto. E a pergunta que muita gente se faz é essa: onde estava Deus? Quando a gente estuda esse Salmo de número 10, a gente consegue enxergar algumas respostas para essa pergunta da humanidade, para essa pergunta de muitas pessoas, e pergunta essa que é nossa muitas vezes também, quando passamos por momentos difíceis. E eu queria pensar com vocês rapidinho aqui 4 momentos dentro do texto, 4 etapas, posso dizer assim, que traz uma resposta para essa dúvida do nosso coração aflita. A primeira resposta, irmão, que a gente entende aqui, está no versículo de número 1, que é uma resposta que a gente precisa clamar a Deus nesse momento de dor, de aflição, de dificuldade. Buscar a Deus, clamar a Deus. Versículo de número 1, o salmista fala: por que, Senhor, te conservas longe? Por que te esconde nas horas da angústia? Ele está sendo aqui sincero com o Senhor Deus. Ele está aqui falando com Deus de verdade, irmãos. E você e eu precisamos acreditar de verdade que não é pelos nossos méritos, nós já sabemos disso, não é por quem somos, não é por que temos, não é pela nossa sabedoria, mas é aqui pelo que Deus é, pelo que Deus fez, pela graça de Deus nas nossas vidas. Então a gente precisa olhar e ser como o salmista aqui, clamar a Deus. Ele clamou, ele foi sincero aqui, ele falou: Senhor, por que nesse momento o Senhor se conserva longe? Por que nesses momentos aí de angústia parece que o Senhor se escondeu de mim? Uma oração que talvez eu e você tenha dificuldade de fazer ela nos dias de hoje, com tudo que aprendemos. Talvez você possa pensar assim: será que eu não estou sendo arrogante de falar isso para Deus? Não, irmãos, não. Se a palavra do Senhor aponta assim para nós, se o salmista assim clamou a Deus, buscando, e não só o salmista, no decorrer aqui a gente vai ver que outras pessoas mais clamou a Deus dessa maneira, a gente precisa de fato, nessas horas, fazer como o salmista, clamar a Deus. Uma segunda coisa que eu queria pensar com vocês aqui, é que a gente precisa rasgar o nosso coração, quando a gente vai clamar a Deus. Rasgar o nosso coração diante do eterno Deus. Irmãos, no versículo de número 2, eu gostaria que vocês mantivessem a Bíblia aí, dando uma olhada. Desde o versículo de número 2, o salmista vai expressar todas as situações que fez com que a alma dele ficou aflito. No versículo 2, ele expressa aí que a arrogância dos ímpios. No versículo 3, ele expressa que a blasfêmia do soberbo. No versículo 4, ele fala que a soberba dos incrédulos. No versículo 5, ele fala que a prosperidade do perverso em perceber, sem perceber, na verdade, que o Senhor estava acima dele, e ele estava se mostrando perverso diante de uma prosperidade que ele estava tendo, achando que a prosperidade era fruto tão somente do que ele conquistou. E isso vai até o versículo de número 11, pode dar uma olhadinha aí, que essa situação que o salmista expressa, ele expressa até o versículo de número 11. Mas no versículo 12, irmãos, ele coloca assim, ele rasga o coração diante de Deus, ele fala: lembra-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão, não te esqueça dos pobres. E a gente precisa, como eu disse, rasgar o nosso coração também diante do Senhor, e esse é o dia, essa é a noite, esse é o momento, é a reunião de oração para a gente de fato falar para o Senhor aquilo que está. Eu estava pensando no Moisés, né, que ele rasga o coração diante do Senhor, naquela situação do bezerro, que eles estavam fazendo o bezerro de ouro ali, e Deus fala: olha, chegou, deu, vou destruir esse povo. E Moisés rasga o coração e fala: Senhor, não faz isso não, as outras nações vão falar o quê? Ele chega ao ponto de dizer: Senhor, se for isso mesmo, rasga o meu nome do teu livro, tira o meu nome do teu livro. Estava estudando uma biografia de John Knox. Ele rasgando o coração um dia para o Senhor, orando ao Senhor, ele falou: Senhor, ou o Senhor me dá a Escócia ou eu morro. Em oração diante do Senhor. A biografia diz, irmãos, que toda a Escócia se torna protestante em algum momento.
devido a uma oração de um homem que lhe rasga o coração diante de Deus. Então a gente tem muitos motivos aqui, mas o Salmo de número 10 é um convite então para a gente hoje à noite aqui, para a gente abrir, rasgar o coração, abrir o coração, fazer uma reflexão, fazer uma autoanálise do texto, de como a gente vai chegar em oração diante do Senhor. Paulo, quando ele vai escrever lá em Romanos, que ele fala que não há nenhum justo sequer, não há quem faça o bem, ele está convidando a mim, a você, para fazer essa análise, para fazer essa reflexão, que não há nenhum justo, que eu e você estamos nessa situação, e que a gente precisa do favor de Deus, a gente precisa da graça de Deus, a gente precisa da misericórdia de Deus, a gente precisa de fato que Deus venha aqui. E aí quando ele termina lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, ele vai falar da justificação, né? E ele fala que sendo, pois, justificado por meio da fé, temos paz por meio de quem? Por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí o Paulo ele aponta que aquilo que eu disse, que não é por causa de quem você é, da tua sabedoria, do teu entendimento, mas tão somente por causa de Cristo Jesus, que por misericórdia trabalhou no meu e no teu coração e transformou nossas vidas. Em terceiro lugar, amados, busque a Deus como um socorrista, busque o socorro de Deus, mantendo o foco em Deus. Versículo de número 14, diz assim, ó: Tu, porém, tens visto isto, porque atenta ao sofrimento e à dor, para que os possa tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão. O salmista não perde o foco aqui, irmãos, na oração dele, de reconhecer quem Deus é. Eu pensando aqui hoje, Salmo de número 121, né? O salmista chega diante de uma situação como essa que eu estou expressando para vocês, que muitas pessoas passam e muitas vezes nós mesmos passamos. Ele fala: eu elevo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde que vem o socorro? E ele traz a resposta: o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele tem esse foco certo, essa convicção, irmãos, essa convicção de que é Deus quem traz resposta, que é Deus que tem o controle, que não é aquela palavra do médico, que não é aquela palavra que foi dada para você, talvez uma pessoa que te desanimou, é Deus que tem. E eu queria terminar essa meditação com vocês, em último lugar. Momentos como esse nos levam a confiar no Senhor. Confie no Senhor. Versículo 17: Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes firmarás o coração e ouvirá o seu clamor, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano que é da terra não volte a espalhar terror. O salmista termina essa oração, essa fala dele aqui, em uma convicção gigantesca de quem Deus é, do Deus quem ele serve, do caráter desse Deus, quem é esse Deus, quais atributos que esse Deus tem, o senhorio que esse Deus detém. Amados, nós conhecemos os atributos, a gente tem estudado os atributos do Deus que a gente serve. Um Deus santo, um Deus eterno, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, um Deus de maravilhas. E muitas vezes, diante de situações como essa que eu estou expressando para vocês, que levou o salmista no Salmo 10 pensar dessa forma, e nos leva muitas vezes a pensar dessa forma também, chega no versículo 16, dá uma resposta, ele fala: o Senhor é o Rei Todo-Poderoso. E aí, sabendo que Ele é o Rei Todo-Poderoso, eu e você pode descansar. Esse é o convite hoje à noite, para a gente descansar no Rei Todo-Poderoso. Eu termino hoje, queridos, queria fazer 4 aplicações bem rápidas para a gente poder orar com base nesse texto, com base nessas convicções. A primeira aplicação é que eu e você fale com Deus, mas que eu e você clame a Deus, que eu e você peça socorro a Deus. Sabe aquele socorro que muitas vezes você pede para pessoas? Você pede talvez para homens, você pede talvez para políticos,
nem talvez não seja presencialmente, mas talvez você pense assim, falando, nossa, mas talvez se aquele... Peça esse socorro para Deus hoje à noite. Segundo lugar, cheque o seu coração. Exponha nessa meditação, checando o seu coração, seus sofrimentos, suas dores, seus pecados que têm te feito pensar assim, duvidando talvez do caráter santo de Deus. E aí chega em uma convicção que Ele é misericordioso, que Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus bom, que Ele é um Deus presente aqui conosco e que Ele nunca vai te ignorar. Talvez alguma pessoa possa. Você abrir o coração para alguém, contar alguma coisa, essa pessoa talvez possa te ignorar, mas Ele não vai te ignorar. Esse é um convite nosso de oração. Em terceiro lugar, terceira aplicação aqui, peça que o Senhor promova o bem ao seu favor. Irmãos, não é pecado você pedir o favor de Deus para a tua vida, não, tá? Eu sei que há talvez algumas formas que algumas pessoas falam sobre o favor de Deus, pode trazer confusão. Mas você chegar diante do Senhor em oração e pedir o favor de Deus, diante de uma situação que seu coração precisa, talvez de fé, talvez de crer, talvez que o seu coração precise que algumas coisas estejam bem resolvidas, esse é o momento, essa é a reunião. Eu louvo a Deus pela reunião de oração, irmãos, porque é o momento. No culto público aqui no domingo, ninguém pode se levantar aí. Talvez você pode pegar o pastor ali e falar, pastor, ora por essa situação, ou aquela, e o pastor expõe aqui. Mas no culto de oração você pode, aqui mesmo, junto com os irmãos, que a gente vai começar daqui a pouco. Meu irmão, me ajuda em oração a respeito disso, a respeito daquilo, a respeito do entendimento que eu preciso ter, que eu preciso melhorar. E por último lugar, confie na providência do Senhor. Confie que de fato, estava conversando com uma pessoa ontem, coisa assim, ele estava tentando me fazer entender que a oração ela é poderosa, né? Que a oração tem poder. Eu falei assim, cara, poderoso é o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus poderoso. A oração é uma oração, é uma obediência que a gente precisa. Ele nos mandou orar e a gente ora porque Ele mandou, a gente ora porque Ele deu exemplo, a gente ora porque nosso coração de fato tem essa dependência de sensibilidade com Deus, de intimidade com Deus. Então quem tem poder de fato é o nosso Deus. E aí quando a gente chega diante de oração, a gente confia no Senhor, porque Ele é a nossa fortaleza, porque Ele é a nossa esperança, porque Ele é o nosso consolo, porque Ele está presente também em nosso meio. Amém? Gostaria muito que você, quando fosse em oração hoje à noite, você, nos trios, né, quando a gente for fazer, a gente faça nessa convicção, queridos, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos.